Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, gente, ao contrário do que muita gente pensa, nem toda dor nas costas é uma lombalgia. E apesar da dor lombar ser um dos problemas mais comuns na coluna, uma das maiores queixas em consultórios e também uma das principais causas de afastamento do trabalho, existem tratamentos e formas de aliviar os seus sintomas. Mas quem vai falar para a gente sobre isso é o Dr. Anderson Sérgio, ele que é médico aqui na Clínica São José, ortopedista na Clínica São José, aqui na cidade de Caicó. E é um prazer tê-lo hoje aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto e também para responder as nossas dúvidas e também dos nossos ouvintes. Doutor Anderson Sérgio, palmeirense dos bons, seja bem-vindo aqui. Tá feliz, né? Ontem o Palmeiras ganhou, né, doutor Sérgio? Doutor Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Ontem a gente foi sofrido, como tem sido. Eu não assisti o jogo. Foi sofrido, não? Mas foi. Primeiro tempo, principalmente, mas segundo tempo a bola entrou e deu tudo certo. Por isso que Geraldinho chegou hoje aqui feliz da vida, né? E aí, dor lombar, o que é que pode ser isso? É um assunto que realmente preocupa as pessoas? Então, com certeza, dor lombar, eu com certeza acho que é a maior queixa do paciente da ortopedia, tanto no consultório como no pronto-socorro. Então, como você bem falou, Marcos, a dor lombar, ela é a queixa de saúde uma das mais frequentes. Ela só perde para o resfriado comum. E o que os estudos falam que até 90% da população teve ou um dia vai ter dor lombar. Isso significa o quê, por exemplo? Entre 10 pessoas, quantas pessoas têm ou já tiveram? 9. 9 pessoas. 9 pessoas. E é porque aquela não quer falar, mas deve ter também. E é tão comum que as pessoas não percebem? Porque assim, o que eu sempre coloco é que a dor lombar de caráter osteomuscular, né? Ela é multifatorial. Então, são vários fatores que vão concorrer e influenciar para essa dor. Uma coisa que é importante a gente frisar, que dor nas costas é diferente de dor lombar, como você colocou. Então, você tem uma dor nessa região posterior, ali das costas, você pode ser um problema renal, pode ser algum problema dermatológico, tipo um cobreiro da vida, um herpes zoster, né? Você pode ter cálculo renal, infecção urinária. Então, tudo isso a gente tem que afastar para a gente começar a investigar as causas ortopédicas da dor lombar. Tem ouvido com a gente minha amiga Rita do Paulo Seixo. Rita, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico sobre meu cunhado. Meu cunhado, ele tem 65 anos, tem uma dor muito forte nos dois joelhos. Os dois joelhos dele é inchado. Já procuramos um médico, ele já tomou injeção para esse joelho. Já fez tratamento com ortopedista aqui de Caicó. E não tem jeito. Continua as dores. Eu queria saber que ele me aconselha o quê? Nesse caso não é dor lombar. Não é dor lombar. Na verdade, assim, nesse caso específico aí do seu cunhado, Rita, provavelmente, claro, a gente tem que examinar, né, avaliar direitinho, mas provavelmente se trata pela idade, pela queixa, pela cronicidade, pelo tempo da dor. Se trata provavelmente de alguma artrose, um processo de desgaste do joelho. Em relação a dores ortopédicas, dor no joelho, provavelmente a dor no joelho vai ser o tema do nosso próximo encontro, mas já adiantando, o que acontece, o que incorre em erro geralmente nos tratamentos, os pacientes chegam muito para mim no consultório dizendo, já tratei de toda forma e não melhorei. Esse tratamento ele é restrito ao uso de medicamento. Então, nessas dores crônicas, quando a gente crônica, depende muito da literatura, vai ter gente que considera após 6 semanas, tem gente que considera após 12 semanas, no caso 3 meses de dor, a gente já considera como dor crônica. Uma terapia isolada, ela sempre vai ser insuficiente. Então, só tratar com remédio não vai resolver. Muitas vezes pode aliviar naquele momento em que está usando a medicação, mas não vai resolver. Então, precisa avaliar, ver exatamente o que é que está acontecendo, mas
As terapias de reabilitação, fisioterapia, hidroginástica, academia, pilates, são sempre importantíssimas, tão importante quanto, na verdade até mais importante do que o uso da medicação. A nossa ouvinte, ela falou uma frase bem interessante, que eu fiz o tratamento, me consultei, mas não resolveu nada, praticamente nada. Na prática, por exemplo, a dor lombar, ela tem cura. Tem sim. Você tem que seguir um tratamento, então. Exatamente. E o tratamento, eu sempre friso isso com o meu paciente, ele não pode ser baseado nunca em medicação. Claro que o remédio ele é importante para tirar a dor do paciente, que é o que está levando o paciente ao consultório, mas muitas vezes a patologia, né, o que está causando a dor lombar, na grande maioria das vezes, em até 80% dos casos, é uma causa que a gente chama mecanopostural. Então, é o jeito como você faz as coisas. Então, é como você pega o peso, como você faz a atividade física, a posição, se passa muito tempo sentado, como fica muito tempo sentado, se passa muito tempo em pé, então, como deita, tudo isso tem que ser avaliado e tudo isso pode estar relacionado à sua dor. Doutor Anderson, para quem está em casa nos ouvindo, né, quais são as principais causas da dor lombar? Como é que a gente consegue identificar? Eu estou aqui toda à vontade aqui sentado, então eu sou um fortíssimo candidato a ter uma dor lombar. Fortíssimo. Talvez você seja aquele que ainda não foi para o médico com medo de tomar o remédio. Mas eu vou, viu? Então, o que é que vai acontecendo com... Geralmente a dor lombar é uma dor de caráter mecânico, né? Então, muita gente fica logo com medo, sente uma dor e acha logo que é hérnia de disco. Chega muita gente no consultório. Ah, doutor, meu vizinho começou com a dor assim, quando veio era hérnia de disco e teve que operar e hoje em dia não sai da cadeira. Então, assim, isso é um mito que se cria da intensidade, de relacionar a intensidade da dor. Ah, porque a dor é forte, vai ser uma coisa mais grave, vai ser uma hérnia de disco. Geralmente não, geralmente é uma dor de caráter mecânico. Você tem um processo inflamatório na musculatura da coluna ou nos próprios ligamentos que ficam entre as vértebras ali que formam a coluna, e esse processo inflamatório causa dor. E é uma dor de caráter evolutivo. Você vai sentindo um incômodo, vai deixando para lá e vai gerando uma área de tensão maior, um processo inflamatório maior, até que pode ter até aquela sensação de travamento, que você não consegue se mexer. Então, o que é sempre importante, além do tratamento, principalmente é a prevenção. E a prevenção sempre vai girar em torno de atividade física. Qual atividade? Alguma atividade que você trabalhe fortalecimento muscular. Eu sempre brinco com o meu paciente, que o paciente, toda vez que eu falo isso, aí a próxima pergunta dele é: a caminhada serve? A caminhada é muito boa para outras coisas. Então, geralmente quem caminha porque gosta, traz um bem-estar mental, né? Tem a parte cardiorrespiratória, controle de taxa, tudo isso é importante. Mas para prevenir dor lombar, não é um exercício suficiente. Então, tem que ser uma natação, uma hidroginástica, uma academia, um pilates, alguma coisa que você esteja trabalhando e mobilizando a musculatura e a articulação da coluna para você fortalecer. Porque o tempo ele não é a nosso favor. O que vai acontecendo com a gente, quando a gente passa ali a partir dos 50 anos, a gente começa a sofrer um processo que a gente chama de lipossubstituição. Eu escuto o Dr. Belizo aqui às quintas-feiras, e ele até já falou sobre isso, sobre sarcopenia, que é um processo natural do envelhecimento. O músculo da gente vai sendo substituído por gordura. Então é como se o músculo da gente fosse ficando mais fraco. Então se a gente não trabalha esse músculo, ele vai ser insuficiente para sustentar o nosso corpo e vai começar a dar dor. Então por isso que é tão importante a atividade física estar envolvida no processo do tratamento, principalmente para prevenir novos episódios de dor. Nosso ouvinte aqui, ela tem 42 anos e diz que tem lombalgia e a dor às vezes desce para a região do quadril. Isso é normal? É normal. É bem comum, na verdade, essas dores lombares com irradiações. Aí, nesse caso, a gente precisa investigar para saber se é uma coisa específica da coluna lombar ou se é alguma patologia do quadril. Você pode ter, às vezes, uma tendinite no quadril, você pode ter uma bursite no quadril, e você
ter uma sensação de dor, a dor referida é na região lombar, quando na verdade o problema não é na coluna, é na bacia. É muito comum ter esse tipo de coisa. É verdade ou é mito que, por exemplo, você urinar em demasia pode ser um sinal de que você tem dor lombar? A poliúria, no caso, né, quem fica fazendo xixi o tempo todo, ele está mais relacionado a, por exemplo, o processo de infecção urinária. Então, quem está com... São duas coisas, geralmente, que fazem a pessoa fazer muito xixi. Uma é a questão do diabetes, que a gente tem que investigar, e a questão da infecção urinária. A infecção urinária, ela é, sim, um grande causador de dor lombar. Então, isso tem que ser sempre investigado. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta para o doutor. É porque eu tenho hérnia de disco e constantemente eu sinto dor lombar. É muita dor, que nem às vezes passa com remédio. É uma dor insuportável. Eu tenho L5, L6 e L7. E são dores terríveis. Eu já passei várias vezes por ortopedista e eu não preciso operar. Será que eu vou viver o resto da minha vida com essas dores? Bom dia, obrigada. Vamos dar uma resposta boa para ela. Essa daí é... Hérnia de disco é uma coisa que gera um desconforto, uma ansiedade muito grande no paciente. Então, vamos primeiro entender o que é a hérnia de disco. O disco, o famigerado disco que causa a hérnia de disco, ele é basicamente feito por água. E a principal função dele, ele funciona como se fosse um amortecedor. Com o tempo, o que é que vai acontecendo com a gente? A gente vai perdendo essa água, vai desidratando e vai tendo um desgaste desse disco. Não tem como a gente fazer uma relação direta. Quem faz muito esforço, quem trabalha no pesado vai ter hérnia de disco. Não necessariamente. Porque, você trabalha o tempo sentado, muito tempo sentado, a gente pode ter também hérnia de disco sem ter esse esforço associado à nossa atividade do dia a dia. E o que acontece com esse disco, muitas vezes, é como se ele derramasse. E nesse processo de desgaste e protusão, o que é que vai acontecer? Você vai ter o pinçamento, vai ter uma compressão sobre algumas raízes nervosas. Isso é o processo da hérnia de disco. Então, geralmente o paciente sente uma dor na região lombar, que corre pela coxa e geralmente vai a perna até o pé, associado com a área de dormência e uma sensação de perda de força. Isso é a dor típica da hérnia de disco. O que é que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que o paciente foi no médico, tinha essa dor, foi solicitado um exame e foi sugerido que ele tinha hérnia de disco. Pronto, a partir dali, o paciente, muitas vezes, ele recebe um carimbo que vai sentir dor para o resto da vida. E não é assim. Muitas vezes, na maioria das vezes, a dor, o paciente tem hérnia de disco, mas a dor que ele sente no dia a dia não é a dor da hérnia, é uma dor de caráter muscular. Então, e esses processos de compressão que o disco faz sobre a raiz nervosa, eles são reversíveis. Você tem um processo inflamatório no disco, esse processo inflamatório vai fazer a compressão sobre o nervo e vai sentir essa dor que corre para a perna. Então, tem jeito demais, né? Agora, a terapia isolada, remédio, nunca vai resolver. Então, vai aliviar a dor um pouco. Você percebe que todos os ouvintes que falaram tratamento remédio, né? Porque quando você joga para o paciente essa necessidade de atividade física, geralmente não é bem recebido, porque o paciente não tem rotina, pega um paciente mais idoso. Então, para introduzir uma rotina de atividade física, academia, hidroginástica, pilates, fisioterapia, ele já não vai gostar muito. Ele sempre quer o fácil é o remédio, mas infelizmente só o remédio não funciona. A terapia isolada não funciona. Tem que ter alguma atividade física associada para melhorar. Por isso a importância da orientação com o ortopedista. Por isso a importância, porque muitas vezes tem algumas atividades que para aquele tipo de dor, para aquele tipo de paciente, não vai servir. Então a gente precisa avaliar o tipo de dor para a gente orientar. Nós somos educados a confiar demais em remédio, né? Exato. E é fácil, né? Eu sempre brinco com o paciente. Seria muito bom se tudo na nossa vida fosse resolvido com remédio. Seria muito fácil. Mas as patologias ortopédicas como um todo, que causam dor crônica,
dificilmente elas vão melhorar só com remédio. Notícia boa para o nosso ouvinte de que ela não vai ficar para o resto da vida com dor, né? Não, se ela fizer o tratamento adequado, não. Ela vai ter uma vida praticamente normal, podendo fazer atividade física, dançar forró, tudo que ela quiser. Agora tem que fazer direitinho o tratamento. Tenho 46 anos, tenho escoliose, lombalgia e trabalho com escada, a qual uso subindo e descendo escada para exercer minha função. Tenho notado que tem agravado mais. Toda vez que uso a escada, quase não consigo dormir, com dores nas costas, na clavícula. Isso é da lombalgia e o que eu devo fazer? Então, ela está dizendo que tem uma dor lombar, tem uma escoliose e tem uma dor na clavícula, né? A clavícula ela faz parte aqui vamos dizer aqui, da parte do ombro. Então, provavelmente são dores diferentes. Essa dor da clavícula dela, que ela tem essa sensação, a gente tem que investigar, pode ser provavelmente alguma patologia do ombro, que aí vai ser outro tema de outra conversa. Mas em relação à escoliose, o que é que acontece? Muita gente acha que porque tem escoliose vai sentir dor. O que a gente percebe é que isso criou-se esse mito, né? Muito das orientações que eram dadas, até dos próprios médicos, que o paciente tem escoliose vai sentir dor pro resto da vida, se acostume que você vai sentir dor. E assim, eu não aceito esse tipo de coisa, desse carimbo de que a pessoa vai sentir dor pro resto da vida e se acostume. A gente não tem que se acostumar com dor, não. A gente tem que fazer tudo para a gente reverter esse quadro e tem muita coisa para fazer. A escoliose, que é o desvio da coluna, né, que a coluna fica em S, a gente tem que avaliar primeiro o grau da escoliose. E a escoliose por si só, ela não vai causar a dor. Agora, se o paciente tem escoliose, faz esse esforço repetitivo de uma forma a sobrecarregar a musculatura da coluna, aí o paciente vai sentir dor. Então, provavelmente o que está acontecendo com ela, esse hábito dela de subir e descer a escada várias vezes durante o dia, está causando uma sobrecarga na musculatura da coluna e está causando essa dor. E quando ela relaciona que é mais no final da noite, é geralmente esse efeito cumulativo, que vai durante o dia aumentando esse processo inflamatório e no final da noite, lá no começo da noite, ela está com muita dor. Tem pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunta aí o médico, porque o meu marido, ele sente muitas dores no joelho e na junta das mãos, que fica inchada. Ao que pode ser. E aí, o que pode ser? Dor, né? Dor. Então, a gente tem que primeiro afastar causas reumatológicas, alguma artrite reumatoide, alguma coisa que cause dor poliarticular, né, em várias articulações, mas dependendo da idade do paciente, aí pode ser só um caso de artrose mesmo, e está causando esse processo de dor nas mãos e nos joelhos. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, pergunte ao doutor quando a gente sente muita dor nas costas, no braço, no pescoço para as costas e sente muita cãibra. Eu tenho 42 anos e trabalho cozinhando, mas eu também não tomo nenhuma medicação para as dores. Mas eu sinto muita dor nas costas, mas ainda não fui diagnosticada com problema de coluna, não. Mas eu sinto muita dor nas costas, muita cãibra nas costas, pegando assim pro abdômen. Bom dia, tenha um bom dia para você. Carece de investigação mais aprofundada. Carece. Provavelmente isso daí vai estar associado ao trabalho dela, né? Ela falou que é cozinheira, então provavelmente ela passa muito tempo numa posição só, provavelmente fazendo uma flexão de coluna cervical, então o pescoço fica muito dobrado numa posição que está sobrecarregando essa musculatura, está causando dor e essa dor está irradiando para o meio das costas. Então, realmente tem que ser avaliada. Aparentemente, pela descrição dela, não é nada grave, mas que precisa de uma avaliação melhor para a gente orientar melhor o tratamento. Dr. Anderson, tenho 41 anos, pratico musculação já há 15 anos, trabalho sentada durante 8 horas. Não sinto dor na lombar. Às vezes sinto em um lado do quadril. Não é direto a dor. Quem pergunta é Solange. E aí, é um quadro normal? Solange está super bem.
Eu sempre falo que esse é o paciente bom tratar, porque ele já tem o hábito da atividade física. O que provavelmente está acontecendo aí, a gente tem que avaliar a questão da coluna, ver se tem algum grau de escoliose, ver se tem algum problema na bacia. Às vezes essa queixa no quadril pode ser só uma rotação da vértebra. A vértebra, por algum momento, até na musculação, fez algum exercício de uma forma errada, sobrecarregou, a vértebra ela roda um pouco, pode rodar e causar tensão naquela região. Não pare de fazer a musculação, continue, mas é bom fazer uma avaliação para que isso não piore e não chegue ao ponto de limitar você nem no trabalho nem na sua atividade física. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, doutor. Eu queria saber do senhor, porque eu com 45 anos tive que botar uma prótese de quadril total. E queria saber a durabilidade dessa prótese, mais ou menos, se o senhor tem uma ideia. Doutor Anderson, e aí? Vamos lá. Se ele tem 45 anos e colocou uma prótese do quadril, são duas causas possíveis. Uma, por uma sequela de fratura, ele teve uma fratura do fêmur, e o tipo de fratura, a orientação do tratamento adequado é uma prótese quadril, ou ele teve o que a gente chama de osteonecrose da cabeça do fêmur, que é quando a cabeça do fêmur ela simplesmente para de chegar o sangue lá e ela morre. Tem uma artrose muito grave naquela região que precisa tratar com a prótese. A prótese, o material da prótese, se for uma prótese nacional, dura em torno de uns 10 anos, que vai ter que trocar provavelmente. E se for uma prótese com material importado, ela tende a durar em torno de uns 20 anos. Então, provavelmente, pela idade do paciente, ele vai ter que ser submetido lá na frente a um novo procedimento cirúrgico para trocar essa prótese. Tem mais pergunta? Doutor Anderson, bom dia. O meu filho sofreu um acidente muito grave. Quebrou o braço, quebrou a perna, quebrou o braço em 4 lugares. E de tanto tomar medicamento, o médico falou que ele está com osteoporose precoce. E aí, me diga aí, me dê uma saída aí. Ele vai fazer uma densitometria óssea para a gente saber como é que está a situação. E aí, doutor Anderson? Então, a osteoporose é o processo do enfraquecimento do osso, né? O osso ele perde a densidade, ele vai perdendo a densidade. Então, é como se ele fosse ficando mais fraco. Isso não causa dor. O que acontece é que o osso ele vai ficando mais fraco, se bate, a chance de quebrar, ela é maior. Então, o cuidado que o paciente tem que ter, o paciente que tem osteoporose, no caso vai fazer a densitometria, que é o exame adequado para a gente avaliar a questão da osteoporose. Se tiver osteoporose, tem que tomar a medicação, fazer o tratamento direitinho, para a questão de fraturas. De dor, não. A osteoporose não é uma coisa que dá dor. Isso é muito comum no consultório, o paciente chegar e dizer que tem dor porque tem osteoporose. A osteoporose ela não causa dor. O que causa dor, geralmente, é artrose ou algum processo muscular, algum processo inflamatório. É bom deixar bem claro, sem causar pânico, que a gente está aqui falando de um assunto que, se não for tratado, ele pode realmente partir para uma questão mais crônica, né, doutor? Pode, principalmente muito limitante. O que os dados nos mostram, que é uma coisa bem alarmante, é que a lombalgia, seja ela uma lombalgia mecânica, por artrose, por sequela de trauma, por hérnia de disco, ela é a primeira causa de afastamento do trabalho, questão de benefício, né? E a terceira causa de aposentadoria por invalidez. Ok, tem muitas perguntas aqui chegando, mas rapidinho para responder aqui o nosso ouvinte. Há quase um mês estou sentindo dores na lombar, às vezes eu sinto no meio das costas e às vezes sinto embaixo da omoplata. Essa dor aparece e desaparece, o que pode ser? Isso daí tem cara, jeito, padrão, tudo de dor de caráter muscular. Então ele provavelmente faz uma tensão nessa região mais embaixo da coluna lombar. O que é a coluna lombar? Que a gente devia ter falado no início, né? Qual a parte para a pessoa se basear? É ali o final da costela, das costelas, até o início das nádegas ali. Isso compreende a região lombar. Então, quando o paciente começa a ter um processo inflamatório ali na musculatura, ele muitas vezes, sem perceber, ele começa a compensar. Então,
você vê a pessoa andando na rua ou sentada, você olha assim, a pessoa toda troncha, toda torta, aí você fala, meu Deus, que nada é isso? A pessoa muitas vezes nem percebe, porque ela começa a assumir uma posição que para ela é mais confortável, e de tanto ela tá daquele jeito, ela não percebe que ela tá daquele jeito torta. Isso vai causando uma compressão, vai causando uma pressão, um esforço maior na região da coluna dorsal, que ele, quando ele fala aí perto da omoplata, provavelmente é um processo inflamatório na musculatura paravertebral da coluna torácica. Então, se você vai deixando, isso tende a piorar. Doutor Anderson, cloreto de magnésio dimelato é bom para os ossos? Então, tem muitos pacientes que chegam falando do cloreto de magnésio. Não tem nenhum estudo falando cloreto de magnésio é bom, melhora. O que eu sempre falo para o meu paciente é o seguinte, eu não sou cego, vamos dizer, a sabedoria popular. Então, se o paciente chegar, sebo de carneiro capado, canela de velho, quando quebra, mastruz com leite, então, tudo isso varia muito de paciente para paciente. Então, tem paciente que usa e melhora, tudo bem, ótimo. Se não faz mal, não tem problema nenhum. Agora, sim, respondendo a pergunta diretamente, não tem nenhum estudo que fala sobre o benefício direto do cloreto de magnésio. Para fechar, nosso ouvinte pergunta, diz que tem hérnia de disco, fez um tratamento há 5 anos, não tive mais crise. Pratico cross, é bom para mim? Para ela, no caso? É ótimo, é sensacional. Você tem que se manter fazendo atividade física. O povo fica falando, assim, existe um mito muito grande do CrossFit, né? O pessoal fica achando que o CrossFit é uma coisa muito danosa. Eu escutei ontem um paciente brincando, um amigo brincando comigo, dizendo que quem inventou o CrossFit foi o ortopedista. Porque ele é esforço, Para gerar bem muito paciente pra gente, né? Igual que falam que quem inventou a moto foi o ortopedista, né? Porque sem moto a gente não tem paciente. Mas qualquer atividade física, se ela for feita da forma adequada, ela vai trazer benefício para o paciente. O que às vezes pode estar relacionado no CrossFit, como é uma atividade, um exercício de uma alta demanda, de muito esforço, de muitas repetições, o que acontece muitas vezes é o paciente, quando está no final, o atleta no caso, quando está no final da execução do exercício, ele executa o exercício da forma inadequada. Então, tem um peso muito grande associado àquela execução e isso vai causar algum problema. Mas, se feito da forma adequada, tem mais que continuar. Que se ele está bem hoje, ele está bem por causa do exercício. Gente, Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está todos os dias na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, no bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. O telefone de contato 99992-2923, tá bom? Doutor Anderson, obrigado pela sua participação, muitos elogios aqui. Ana Lúcia, parabéns por estar fazendo parte do programa. Doutor Anderson, excelente médico, né? Tem um momento dos fãs também, né? Do doutor Anderson, né? Claro, foi Deus que mandou. Deus mandou todos nós, né? Doutor Anderson também. Então isso é bom, isso é um reconhecimento do seu trabalho, né, doutor Anderson? Eu agradeço demais, eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Doutor Anderson, inclusive, não é caicoense, mas adotou Caicó, né? Não, eu já digo que eu sou caicoense. Ano passado eu recebi o título de cidadão caicoense. Então pronto. Eu que estou desinformado, né? Não sabia dessa novidade. Eu brinco que é um desgosto que eu tenho de manhã, que amanhã devia ter me parido aqui em Caicó. Foi me parir em Natal. Eu sou natalense, mas já era de coração caicoense, agora eu sou de fato e direito. O único desgosto que você tem é não ser flamenguista. Mas a gente vai trabalhando, né? Forte abraço, até outra ocasião aqui no nosso programa, tá bom? Tá bom.